impressão de que as 24 horas do seu dia não são suficientes para suprir tudo aquilo que você tem para fazer? Pois bem, hoje eu quero vir falar exatamente sobre isso, sobre mudança de hábitos para a gente conseguir encaixar tudo que é importante no nosso dia a dia, na nossa rotina. O que eu mudei na minha vida nesse ano de 2025 e que eu percebi que vem me ajudando bastante são alguns dos hábitos mais simples, gente. Coisas assim pequenas que a gente consegue modificar e que às vezes a gente não faz exatamente por não ter o costume, sabe? Por achar que é besteira ou por achar que não vai conseguir, enfim. Em primeiro lugar, o que eu fiz, que eu vi muita diferença, foi acordar mais cedo. Simples. Antes eu acordava quando eu não trabalhava, tá? Eu tô falando dentro da minha realidade. Antes eu acordava por volta das 8, 9 horas e cuidava da casa, cuidava dos meus filhos. Mas eu sempre sentia que as minhas vontades pessoais, as minhas coisas pessoais, eu nunca conseguia encaixar no meu dia a dia. E agora, trabalhando novamente na rua, né, eu vejo que não só pela obrigação de estar no horário, de bater ponto, mas também por estar numa empresa que precisa de mim e que se eu não for, vão me descartar, me mandar embora, eu tive que me acostumar com um horário que eu não era acostumada. Então agora eu entro às 9 horas da manhã, acordo 6h30, 5h30 às vezes, sim, eu acordo, ainda tá de noite, mas foi a maneira que eu encontrei de conseguir encaixar tanto as minhas tarefas domésticas, quanto os cuidados com os meus filhos e o meu autocuidado. Porque se tem uma coisa que eu deixei de lado durante muito tempo, anos da minha vida, desde que eu me tornei mãe, foi a minha vaidade. E essa também é uma coisa que eu quero pontuar aqui como mudança de hábito, porque não só a parte estética, tá? Você sendo mulher, você sendo homem, eu acho que você vai se identificar com isso, mas a minha vaidade, arrumar um cabelo, passar uma maquiagem. Hoje eu tô gravando esse vídeo com o rosto limpo, mas só de fazer essas pequenas coisas pra mim já mudou muito no meu dia, porque me fazem brilhar, me fazem florescer, sabe? Não pelo outro, não por estar bonita para outras pessoas, mas por mim mesma, sabe? Antes de começar a gravar, eu passei um perfume. E vocês não vão estar sentindo meu perfume, obviamente, mas eu passei para mim, para me sentir bem, para começar a falar com vocês aqui de uma maneira mais confortável para mim. Então, uma das várias coisas que eu mudei nesse ano foram acordar cedo. Gosto de acordar muito cedo para poder fazer as tarefas diárias, domésticas ali que eu preciso. Hoje mesmo teve roupa para bater, estendi roupa, dei uma geral em casa, passei uma vassoura, tomei o meu banho com tranquilidade. Os meus filhos acordaram, troquei os meus filhos, enfim, dei o café da manhã. Tudo que a gente normalmente faz, mas eu consegui fazer com tempo, com tranquilidade, porque eu decidi acordar um pouco mais cedo do que o meu horário. Aí você para pra pensar, nossa, que exagero, se acordar 5h30, 6 horas, sendo que você só entra 9 horas da manhã. Aqui, o meu marido, ele sai junto comigo, né, a gente leva as crianças na escola, ele me leva até próximo da escola do meu filho e já parte pro trabalho dele. Minha mãe mora próximo à escola, então eu consigo estar aqui na casa da minha mãe, onde eu comecei a gravar os vídeos, e ter uma meia hora, 40 minutos antes de entrar para o meu trabalho. Já venho uniformizada, mas são coisas que eu decidi encaixar na minha rotina para também não me esquecer, sabe? Para não me deixar de lado, porque, como eu disse, não acordando cedo, acordando próximo do horário, eu vou atrasar, eu vou fazer as coisas correndo e já vou começar o meu dia mal. Então, em primeiro lugar, acorde mais cedo do que o seu horário normal. Se você acorda às 8, acorde 7, 7h30, nem que seja meia hora, 20 minutos antes, você vai ver o quanto isso vai mudar no seu dia. Fazer as coisas com tranquilidade. Em questão da vaidade, a minha vaidade assim, são coisas básicas, gente. Ultimamente eu não tenho feito extensão, alongamento de unha,
não tenho extensão de cílios, eu sou o mais básico possível dentro dessa modernidade de hoje em dia, né? De tantos meios assim pra gente poder se embelezar. Mas o meu cabelo feito, consegui fazer meu cabelo ontem, domingo, consegui passar uma maquiagem pra poder sair com a minha família um pouco. Então, essas pequenas coisas que há uns meses atrás, até 1 ano, 2 anos atrás, por muito tempo eu deixei de fazer, eu só vivia de coque. Só vivia com os cabelos brancos aparecendo, só vivia com as minhas olheiras muito profundas de noite sem dormir por conta dos meus filhos, acordando na madrugada. Então eram coisas que eu fui deixando de lado, sabe? Já não estava dando importância, mas também eu não me enxergava. Eu não via a maneira que eu estava. Então, isso pra mim fez muita diferença. Uma das outras coisas que eu também fiz para poder me sentir bem, para poder me sentir mais viva, beber água. Gente, sim, bebam água, porque a água, mesmo sendo uma coisa que a gente consegue com facilidade no dia a dia, a gente deixa de lado, né? Não sei você, mas eu deixava muito, assim, de ficar horas e horas, dias sem beber água, substituía por refrigerante, substituía por qualquer outra coisa que fosse, mas eu não bebia água. Agora, trabalhando, eu levo garrafinha, né? Até no meu primeiro mês, agora eu fiz um mês na loja, 1 mês e uns dias, eu tava sem garrafinha de água, e a loja são 2 andares. Eu tinha que me forçar a subir para beber a água, para poder descer, trabalhar, subir de novo, enfim. Mas tô bebendo água. Queria estar bebendo mais, mas esse é um processo que eu ainda tô caminhando. Mas beber água eu sinto muita diferença, assim, no meu dia a dia, sabe? Tá consumindo água, tá repondo nos dias que estão fazendo calor, até nos dias frios mesmo, sabe? Ajuda muito beber água, gente. Bebam água. No mínimo uns 3 litros de água por dia, você já vai ver a diferença no seu organismo, na sua pele, muda tudo. Outra coisa que eu comecei a fazer é me exercitar. Gente, pra mim isso é uma luta, vocês não têm noção. Eu engordei bastante desde quando minha filha nasceu. Ela nasceu em abril do ano passado. Então, assim, tive a doceria, como eu comentei com vocês, mexia com muito doce. Tá fazendo doce, tá raspando a panela, tá comendo, enfim, engordei. Eu tenho 1,59 de altura e cheguei quase nos 100 quilos. Um Pokémon. Mas, graças a Deus, eu tô conseguindo de pouco em pouco também, tá? Que tudo é um processo, que a gente acha que a gente engorda em 3, 4 meses e quer perder em 1 semana. Não é assim, gente. Eu tô conseguindo entrar em um processo de emagrecimento. Não passei no médico, não passei na Nutri, sei que é errado, mas tenho uma noção do que eu preciso comer, do que eu preciso fazer, os exercícios e tudo mais. Tenho os pesos em casa, então é uma coisa que eu também tô fazendo de pouco em pouco. Às vezes, da minha casa, nos dias que os meus filhos estavam de férias, eu tava vindo trabalhar de a pé. Então, assim, é uma caminhada que eu entro 9 horas, eu saía 8 horas, mais ou menos, 8h10. E chegava de forma que eu não estivesse suada, fedida, toda, né, cansada. Eu vinha com calma aqui pro centro e é isso, sabe? Me exercitava, comecei a fazer caminhada. Às vezes eu pego uns pesos em casa também, pezinho pequenininho. Cada pezinho que eu tenho é de 3 quilos, então está me ajudando bastante. Eu sinto que agora eu já tô na fase de realmente levantar peso, sabe? Porque eu tô murchando. Então, eu acho que tudo é um processo na nossa vida e a gente tem que ter paciência. Saber que a caminhada pode ser longa, mas uma hora a gente vai chegar no final dela e vai dar tudo certo, gente. Então, esses foram alguns dos hábitos que eu mudei na minha rotina, sendo mãe, trabalhando fora, tendo que cuidar de casa, tendo que cuidar de milhões e milhões de coisas, não dormindo direito. Sei que tem muitas dificuldades, eu sei que você também deve passar por muitos problemas dentro da sua realidade, mas faça acontecer, faça por você, porque eu já ouvi uma vez de um amigo meu que quando é pro outro, a gente levanta e faz na hora, mas quando é pra gente, a gente demora pra fazer acontecer e tomar a decisão.
E eu acho que isso é muito verdade, porque eu, várias das vezes, se um amigo ligasse pra mim aqui agora precisando de mim, do jeito que eu tava, eu levantava e ia, ajudava. Sempre tive palavras positivas, sempre tava ali do lado apoiando qualquer coisa da pessoa e tudo que eu decidi fazer da minha vida, na maioria das vezes, eu me auto-sabotei. Então eu comecei a me olhar com um olhar mais carinhoso, um olhar de amor, sabe? Realmente me abraçar e comecei a me mexer, gente. Assim, esse ano de 2025 eu decidi que eu quero mudar. Eu quero mudar por mim. Eu compartilho com vocês, muitas das vezes, coisas que eu não compartilho nem com pessoas do meu convívio. Porque não é a mesma coisa. Sendo uma pessoa de perto, às vezes a gente escuta tanta coisa ruim que a gente fica desanimado. E uma das coisas que eu também aprendi e coloquei em prática esse ano, não compartilhar nada com ninguém. Independente se é marido, independente se é mãe, independente se é o melhor amigo da sua vida inteira. Fica quietinho, muda em silêncio. Às vezes a gente só precisa conversar com Deus. É a melhor coisa que a gente faz, é a melhor decisão que a gente toma. E não é por apenas energias ruins, não é apenas por desejos ruins das pessoas, não é só pelo mal alheio, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a ficar de boca fechada e só espalhar as nossas conquistas depois de realmente ter conquistado. Essa é uma mudança que eu fiz, mesmo sendo mais reclusa, eu sempre fui um pouco mais fechada, como eu falei nos vídeos anteriores. Às vezes eu era muito boca aberta, assim, com família, com algumas pessoas que eu considerava amigos próximos. E eu vi depois, né, de um tempo, que o meu erro era exatamente isso. Porque eu nunca fui de postar em rede social, nunca fui de, sabe, aquela, eu desejo tal coisa, vou lá e posto, ou colocar um projeto, uma conquista, enfim, eu nunca fui de fazer isso. Mas eu compartilhava muito com pessoas que eu achava que eram queridas na minha vida, sabe? E não que você não tenha que fazer, você faz o que você sente no seu coração. Mas um conselho que eu te dou é realmente se fechar, focar no seu e compartilhar com Deus ou com aquilo que você acredita, um ser maior. Porque não compensa, sabe? A gente busca tanto a aprovação alheia e às vezes a aprovação tem que vir da gente mesmo, sabe? Porque se der certo, vai dar certo pra você, se der errado, é você que vai pagar as consequências e é isso. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Até um próximo e tchau!